Deus abençoe a você. Bom, meus irmãos, como eu falei, estamos já vindo algumas quartas-feiras falando sobre 1 Coríntios, e hoje nós iremos, com a graça do Senhor, falar sobre 1 Coríntios, capítulo 8. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 8, para nós lermos aqui esses 13 versículos tão importantes dentro do contexto dessa carta de Paulo aos irmãos, aos Coríntios. Diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-los. Oramos uma vez. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Pedimos a Ti, ó Santo Espírito, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nos ajude, Senhor, perdoe a nossa limitação, nossa pequenez, e fale conosco, no nome de Jesus, amém. Deixe sentar, meus queridos irmãos. Corinto, falando um pouco de Corinto, sei que os irmãos ao longo dessas quartas-feiras têm falado, mas é bom lembrar que Corinto, que é a atual Turquia, é uma cidade que foi capital da província romana de Acaia. Naquela época, Corinto tinha uma população mais ou menos de 200 mil habitantes e era formada por gregos, homens libertinos da Itália. Também lá haviam veteranos do exército romano, homens de negócios, oficiais do governo, uma grande comunidade de judeus e muitos escravos. Eram pessoas, então, de vários tipos que moravam lá em Corinto. Além da sua riqueza, Corinto tinha uma cultura pagã e imoral e era cheia de templos
pagãos. Então esse era o cenário dos habitantes ali de Corinto. O objetivo de Paulo a escrever essa carta de 1 aos Coríntios foi para combater rebeldias, divisões, falta de amor que tinham por causa do orgulho e soberba na igreja de Corinto, que cresceu muito, e essa igreja lá era composta de judeus e gentios, não era só de judeus e nem eram de gentios, eram compostas de judeus e gentios também. Provavelmente o apóstolo Paulo fundou essa igreja durante a sua segunda viagem missionária, e quando ele escreveu essa carta, ele estava num lugar chamado Éfeso, já na sua terceira viagem missionária. Ele recebeu, então, informações que a igreja que estava lá em Corinto, ela estava passando por sérios problemas de divisões internas, como um resultado de um comportamento de alguns que se viam mais espirituais do que outros. E não só esse tipo de comportamento, mas Paulo também combate nessa carta de 1 aos Coríntios, e fala sobre imoralidades, ele fala sobre processos judiciais entre irmãos, ele dá e traz um esclarecimento sobre divórcio, ele fala sobre a ceia do Senhor, fala sobre dons espirituais e como eles deveriam proceder com relação à coleta entre eles. Então Paulo escreve essa carta para esclarecer e tratar desses problemas. E eu quero, antes de entrar no capítulo 8 aqui, 1 Coríntios, perguntar a você, não precisa me responder, mas responda aí entre você e você. Pergunta é o seguinte: você comeria algum alimento que sobrou de um sacrifício, de um culto pagão? Sabe que aquele alimento, que aquela carne, por exemplo, ela veio de uma sobra de um culto pagão. E a minha pergunta é: você comeria dessa carne, sim ou não? 1 Coríntios capítulo 8, Paulo trata exatamente sobre isso. Ele fala sobre isso aqui em 1 Coríntios 8. Eu tenho essa missão, difícil missão, de falar sobre esse capítulo aqui hoje. Primeiro, Corinto era uma cidade onde tinha muitos deuses, como eu falei, muitos templos pagãos. E dois deles era o deus Baco, que era ligado a orgias com envolvimento de muito vinho, daí veio a palavra bacanal, veio dali. E a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, que no seu templo haviam relações sexuais que faziam parte do culto, representando então a fertilização da terra e as estações do ano. O culto, e tinha outros templos, mas apenas esses dois. Então, o culto pagão lá em Corinto funcionava assim: os adoradores e frequentadores desse templo, desses cultos pagãos, eles iam até o templo e entregavam um animal para ser sacrificado ao sacerdote. E esse sacerdote então oferecia, por exemplo, esse sacrifício desse animal à deusa Afrodite. Como eram muitos sacrifícios ali, aconteciam duas coisas. A primeira, parte desse animal que foi sacrificado era reservado para adoração e sacrifício, e a carne que sobrava, porque eram muitos sacrifícios ali, a carne que sobrava era levada para casa ou consumida ali num churrasquinho ali mesmo, e a outra parte, por ser muita carne e não havia geladeira naquela época, ela era vendida no mercado público por um preço bem barato, para não se perder, porque não tinha geladeira para conservar.
Então todo mundo de Corinto sabia que aquela carne vinha de um templo pagão e que era relacionada a um culto a ídolos e à prostituição. Aquela carne que era vendida naquela cidade era uma sobra desses lugares. Quase toda a carne que vinha desses cultos. E aí a pergunta mais uma vez: você comeria ou compraria essa carne? Como, pastor? É o que sobra, né? Lá, meus irmãos, em Corinto, na igreja de lá, haviam dois grupos. O grupo chamado dos fortes e o grupo chamado dos fracos, nessa igreja. Os fortes eram aqueles irmãos que tinham uma consciência forte. Eles sabiam que os deuses eram um fruto da imaginação do homem e que tudo vem de Deus como nosso Criador. Fortes na fé. E o grupo dos fracos eram os vegetarianos. Eles, com medo, de se comerem essa carne, de alguma forma eles poderiam se contaminar ou ser possuídos por demônios, ou ter alguma carga negativa sobre eles e causar um problema sério na vida deles. Então, os irmãos fortes, eles menosprezavam os irmãos fracos e diziam para eles: vocês são legalistas. E os irmãos fracos desprezavam os fortes e falavam assim: vocês são liberais demais. E acontece hoje também, hoje em dia, muito em nossas igrejas. Existe uma palavra em ética chamada adiáfora. Eu vou explicar. Adiáfora é uma palavra que significa sem forma, sem definição. É algo que não é obrigatório, é secundário, não é proibido, que não tem a máxima importância. E essa palavra aparece aqui em muitos lugares das Escrituras. Não há uma real clareza, mas é uma questão de consciência, é uma questão de liberdade cristã. A decisão é sua, mas agora, ao tomar essa decisão, você tem que considerar dois fatores. A questão não é se é certo ou é errado. A questão é: convém ou não convém? Entende? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, 12, ele falou assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo trata sobre isso e fala sobre isso no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10. Já estou dando um spoiler dos próximos capítulos. Quem for pregar aqui já sabe que ele está tratando sobre isso. Se devo ou não, se eu posso ou não posso, convém ou não convém. E no final, Paulo responde 3 perguntas. Posso comer carne do templo pagão? Ele diz: não. Segunda pergunta: posso comer carne que comprei no mercado? Ele diz: pode. Terceira pergunta e última: se um amigo descrente te convidar e te der carne para comer na casa dele, posso comer? Paulo vai responder sim e não. Então, no final do capítulo 8, 9 e 10, Paulo responde isso aqui. Mas vamos aqui agora no capítulo 8. O título aqui na minha Bíblia está sobre as coisas sacrificadas a ídolos. Bom, vocês lembram do grupo dos dois grupos, né? De Corinto, os fortes e fracos. Paulo, ele se coloca
ao lado dos irmãos fortes e concorda com eles, mas os repreende por falta de amor e coloca limites na liberdade deles. Lembra, os fortes são aqueles caras que tinham consciência firme, não, o ídolo é uma invenção humana, tudo que Deus deu é bom, e os fracos, os vegetarianos, não, eu não vou me alimentar disso não, vai me contaminar, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, a princípio aqui do capítulo 8, Paulo, ele se coloca ao lugar dos fortes, mas repreende e fala, vocês, faltam amor em vocês, e coloca limite em sua liberdade. No versículo 1 até o versículo 3, do capítulo 8, Paulo está chamando a atenção desses irmãos fortes. Eles falaram aqui, nós conhecemos a Deus, nós sabemos que só existe um Deus, e os ídolos são coisas do mundo, os ídolos não são nada. Paulo diz então que o orgulho, que o saber leva ao orgulho, quando ele não é acompanhado com amor. Aí no versículo 1 diz, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Aqui nesses 3 versículos, como ele estivesse dizendo assim, a teologia de vocês está certa, mas vocês estão errados na prática, falta amor pelos fracos. O mais importante é ser conhecido por Deus, escolhido de Deus e amado por Deus. Aí no versículo 2 e 3, ele diz, se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. E ele continua, ainda falando com o grupo dos fortes, no versículo 4 e 6, Paulo concorda com eles e fala, vocês estão corretos. Eu sei, ele diz, que os ídolos nada são do mundo, são invenções dos homens, não são divinos, são pau, pedra, porque há um só Deus. Baco e Afrodite não é Deus. Ele fala aqui nesses versículos, do 4 ao 6. Nesse sentido, os fortes estão certos, que existe só um Deus, que os ídolos é uma invenção dos homens, não são divinos, é pau, pedra, tanto faz se comer ou não. É isso que os fortes estão dizendo aqui. Versículo 4, Paulo diz para eles, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, só há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Paulo está concordando com eles. Mas, no versículo 7, aqui Paulo diz que nem todo o crente tem o entendimento que os ídolos nada são, principalmente daqueles que vieram da idolatria. E aí no versículo 7, ele diz, entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns acostumados, ou em outras traduções está assim, por causa da familiaridade. Então, alguns, por causa da familiaridade, ou acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos, como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, esse grupo desses irmãos, que Paulo diz aqui que são fracos, eles passaram a vida toda adorando, servindo, fazendo sacrifícios, orando, oferecendo sacrifício a esses ídolos.
Eles eram idólatras, mas mesmo agora sendo cristãos, se eles comerem dessa carne, eles sentiriam como se estivessem adorando aqueles ídolos pagãos do passado que eles serviam. Se sentiam praticando essa idolatria. Por quê? Porque a consciência deles era fraca, como diz aí no versículo 7. Agora, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Se sentiam como se estivessem pecando. Estamos falando aqui de irmãos que passaram por um período em serviço a esses ídolos, mas quando eles comiam dessa carne, eles sentiam como se estivesse pecando, a consciência deles pesavam. Paulo disse aqui, está dizendo aqui no versículo 7, vocês que são fortes devem entender que há irmãos que por causa da vida passada, eles não acham que as coisas são tão normais assim. Eles têm dificuldade com isso. É isso que Paulo está dizendo. Então Paulo está falando para eles, olha, vocês estão certos, há só um Deus, o ídolo não é nada, é uma invenção humana, mas há irmãos que por causa do seu passado, se eles fizerem o que vocês fazem, eles vão se sentir culpados, a consciência deles vai pesar. Isso remete no versículo 1, que fala sobre o amor, né? O amor é maior do que o conhecimento. Aqui no versículo 1, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Amar é maior do que o conhecimento. No versículo 8, o apóstolo Paulo, ele parece que lembra das palavras de Jesus, lá de Mateus 15 ou Marcos 7. Ele diz assim, no versículo 8, não é comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Comer ou não, está tudo certo. O problema não é com os irmãos fortes ali. Havia um grupo de irmãos que estava sofrendo quando via o outro grupo de irmãos fortes comendo alguma coisa. Eu digo que Paulo talvez lembrou o que Jesus falou, porque em Mateus 15 e Marcos 7, Jesus falou, o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Então Jesus lá em Mateus e Marcos, Jesus estava encerrando a dieta, as leis dietáricas do Antigo Testamento, o que pode ou o que não pode comer. O judeu não comia algum alimento relacionado a sangue, algum tipo de ave, peixe, carne de porco. Então, quando Jesus falou naquele momento, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, Jesus está encerrando essa lei dietárias ali do Antigo Testamento. Diante de Deus não há distinção de alimentos, carne de porco, galinha ao molho pardo e outros alimentos assim. Se você quer comer, a decisão é sua. Você não ganha ou não perde nada, segundo as Escrituras que Paulo está ensinando aqui, diante de Deus, se você comer. O que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Jesus falou em Mateus 15, 18, o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Tem uma passagem muito interessante em Atos capítulo 10, um homem chamado Cornélio, centurião, temente a Deus, ele tem uma visão de um anjo falando, olha, manda teus servos, mais ou menos assim, tá pessoal, para a gente não abrir lá e ler, mas a história é essa, vai lá e chama Pedro, e foram lá, e diz a Bíblia em Atos 10, que Pedro, se eu não me engano, ao meio-dia, ele sobe na laje para orar, ele está com fome, e nisso ele tem uma visão de um lençol mais ou menos descendo,
com um monte de quadrúpedes, répteis. E aí a voz falou assim para ele, lembra que Pedro era judeuzão, né? Vocês sabem. E a voz falou para eles assim: mata e come. E Pedro falou assim: a minha boca nunca entrou um alimento impuro assim. E a voz dizia: não fale que algo é impuro, aquilo que Deus purificou. Então Deus estava ensinando alguma coisa para Pedro com relação a gentios e a outros povos, que a salvação não viria só para o judeu, mas também para outros povos, enfim. Então parece que Paulo aqui dizendo, aqui no versículo 8, não é comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se comermos e nada ganharemos se não comermos, se comermos. Parece que Paulo lembra essas palavras de Jesus. No versículo 9, diante dessa liberdade que eles tinham em saber que os alimentos são puros e que eles poderiam desfrutar de uma variedade de coisas boas que Deus criou, ao mesmo tempo deve haver cuidado para que esse conhecimento que eles tinham não vinham a causar um tropeço para os irmãos fracos, que são aqueles que não conseguem por causa do seu passado e do seu compromisso emocional. No versículo 9, o apóstolo Paulo diz: mas tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, ser tropeço para os fracos. E ele comenta ainda sobre isso nos versículos 10 a 12. Ele diz: porque se alguém enxergar você, tente visualizar aqui essa situação, pessoal. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado na mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Então, atenção aqui, qual é a atenção aqui? Aquele irmão forte, ele sabe que o ídolo nada é, que todas as coisas comestíveis estão disponíveis para desfrutar porque Deus deu. O ídolo nada é, ele se assenta no templo da deusa Afrodite. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. E ele foi convidado, ele não participou do culto lá deles, eles foram convidados, ele foi convidado, e aí ele come aquele churrasquinho daquela carne que sobrou. Mesmo não tendo participado da adoração do culto, mas ele comeu a carne que sobrou, e aí passa o irmão fraco e vê, olha lá, o irmão, poxa, que é isso? Já que ele pode comer, eu também posso. Aí ele pergunta para o irmão que já está lá: posso sentar aqui para comer com você? O irmão forte: fica à vontade, come. Sim, pode. E ele se assenta e come, e aí sua consciência do irmão fraco o acusa. A do forte não, mas a do fraco sim. A do fraco a culpa chega, ele perde a paz, ele perde a alegria, ele se abate, ele fica confuso, ele perde a comunhão com Deus. Versículo 11: e assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ou seja, você golpeia a consciência fraca dele, como diz o versículo 12, e deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Você, ou seja,
Paulo está dizendo para eles: você está usando a sua liberdade para induzir o seu irmão a fazer uma coisa para a qual ele não está preparado para fazer, por causa de um passado que ele teve e ainda não conseguiu resolver essa questão. Tropeço, irmãos, e escândalos é quando, pelo seu exemplo, você leva alguém a praticar alguma coisa para a qual essa pessoa não está preparada, levando então a perecer, a se entristecer, a se abater, a perder a fé, a perder a alegria. Essa pessoa fica com uma consciência culpada. Paulo diz que eles estão pecando contra Cristo quando fazem isso, no versículo 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E no versículo 13 ele finaliza: e por isso, se a comida serve de escândalo a seu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Paulo ensina aqui que ainda que você tenha direito e liberdade e maturidade, mas por amor e cuidado com o outro e por causa da sua consciência fraca e a vida espiritual do seu irmão, você então deve evitar. Abra aí mesmo no capítulo 10, no versículo 32 e 33. Capítulo 10, 32 e 33. Diz assim: se não torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. É esse cuidado que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos fortes, para ter cuidado com os irmãos fracos. O fraco precisa de ajuda, precisa crescer. O fato dele ser fraco e não entender algumas coisas, ele não pode ficar assim também. Ele tem que entender, ele tem que crescer, ele tem que amadurecer, ele tem que ter o mesmo conhecimento para se tornar alguém forte também na fé. E o que é a liberdade em Cristo? E Paulo diz nos capítulos seguintes que eles devem prosseguir em crescimento. Eu sou fraco e eu sou assim mesmo, você a vida toda. Não. Paulo diz nos outros capítulos que trata com os fortes aqui, mas ele fala para os fracos também: olha, vocês devem crescer. Vocês não devem ficar refém do passado de vocês. Com a consciência fraca, você tem que amadurecer, você tem que crescer. O que podemos aprender, irmãos? Eu separei 3 aplicações rápidas aqui. Um texto curto, mas fala muito, com a gente. Primeira aplicação prática: ame o seu irmão mesmo em sua fraqueza. Mesmo ele sendo fraco, mesmo ele não entendendo, ame ele. A segunda aplicação: abra mão e renuncie os seus direitos pelo outro. Era isso que Paulo estava ensinando aos irmãos fortes. Vocês estão certos, os ídolos nada é invenção humana. Só existe um Deus, Baco e Afrodite, os outros não são nada. Mas há irmãos fracos que, se verem vocês fazendo isso, isso vai afetar a consciência fraca deles. Então, no versículo 13 ele diz: se a comida serve de escândalo ao seu irmão, nunca mais comerei carne. Evite, para não causar escândalo. Então, abra mão, renuncie os seus direitos pelo outro. E só um adendo aqui, mas hoje em dia essa bandeira de direitos é muito: não, eu tenho direitos a isso, eu não abro mão dos meus direitos.
a mudança é rápida, eu não estou satisfeito aqui, eu vou mudar para ali, e a gente não cria resistência, a gente não cria perseverança, a gente não amadurece, não cresce, mesmo no desconforto. Às vezes o desconforto é para a gente crescer, às vezes o desconforto é para a gente aprender, e hoje em dia causa um desconforto a uma mudança, a gente não consegue causar resistência, né? Mas abra mão e renuncie seus direitos por causa do outro. E última aplicação, ajude-o nesse processo de crescimento. Tenha paciência, ajude, converse. Vamos orar, o que a Bíblia fala sobre isso, e vamos estar juntos, vamos caminhar juntos. Tenha paciência com esse irmão que é fraco na fé. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar. Se você é o irmão forte, e renuncie os seus direitos, ame o irmão fraco, ajude ele a crescer. E se você é o irmão fraco, levante, cole com o irmão forte. Vem cá, que história é essa aí? Como é que é isso aí que eu quero aprender isso aí também, né? Não se abata, mas cresça, porque esse irmão que é forte, ele veio num processo também. Amém, meus irmãos? Vamos orar. O Senhor nos ajude a nossa caminhada cristã. Precisamos da tua ajuda, da tua força, do teu entendimento, e é na tua palavra, Senhor, que nós iremos encontrar, através da direção do Espírito Santo, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida e nosso caminhar cristão. Nos ajude a entender a tua palavra, a saber o que o Senhor quer para a nossa vida. Ajuda o irmão forte, Senhor, a ter paciência com o irmão fraco, e ajude o irmão fraco a ser forte também, e tudo isso para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, pela tua palavra, no nome de Jesus, amém.